Hoje análise da final do Mundial de Clubes, a partida entre o Paris Saint-Germain versus o Chelsea. E claro, a grande dúvida de vocês é, será que o Chelsea tem como derrotar o Paris Saint-Germain? Hoje eu vou tentar entrar exatamente dentro desse tema, tentar entender que tipo de armas ele poderia também utilizar para ganhar do PSG de Luiz Henrique, que até aqui parece ser um dos times mais imbatíveis de todos os tempos. E sim, é uma tarefa difícil, cara. É uma tarefa muito difícil. A gente vai tentar entender todo o dilema que Enzo Maresca vai viver aqui nessa final, e eu também vou deixar claro quem eu acho que vai ganhar a final e o porquê, né? Vai ser uma análise como eu fiz de todos os jogos das oitavas de final pra cima do Mundial de Clubes. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Essa final tem um claro favorito. Não tem como eu vir aqui dizer que não tá equilibrado. Não tá, isso aqui não tá equilibrado de jeito nenhum. PSG, teoricamente, é um dos melhores times do mundo hoje e tá bem à frente do Chelsea. E aqui eu vou tentar até deixar claro isso aqui, né, pra vocês. Existem alguns clubes aqui no Mundial de Clubes que eles são os melhores. Pra mim são 4. É Bayern de Munique, PSG, Manchester City e Chelsea. O City e o Chelsea estão equilibrados entre eles. E sim, o City foi eliminado pro Al Hilal. Fato, absoluto. Mas enfrentou um treinador que conhece muito bem Guardiola, né? Então a chance deles ganharem tava nisso. Então eu não acho que se fosse outro clube ganharia do City. Talvez se o City tivesse pegado, por exemplo, a chave do Chelsea, seria diferente. Porque ele enfrentaria o Benfica, depois o Palmeiras, depois o Fluminense e talvez ele ganhasse todos esses duelos estivesse na final agora. Existe este mundo, como a gente também sabe que o PSG durante muitos anos, nos mata-matas de Champions sempre pegou uma pedrada grande que talvez se ele pegasse outro chaveamento, ele talvez chegasse na final, ok? É assim que funciona esse tipo de torneio. Só tô tentando explicar que são times balanceados entre eles hoje. O City e o Chelsea hoje estão balanceados. O City decaiu e o Chelsea tá em uma subida, mas não tão grande, ok? Eu não acho que tem essa grandiosa mudança, como o pessoal vem falando. Apesar de que o Chelsea deveria entregar grandes resultados, que é um time que gastou muito, né? Mesmo que o Chelsea ganhe isso aqui, as pessoas vão continuar falando sobre os gastos. Enzo Maresca tem uma tarefa muito difícil nas mãos, porque ele vai enfrentar um treinador que joga o mesmo futebol que o dele de uma maneira melhor. Então, o Paris Saint-Germain ataca melhor que o Chelsea e sem expor a defesa. O Paris Saint-Germain consegue subir a linha, atacar com força, sem ter a defesa exposta. É um treinador que também tem uma rigidez de formação, ele sempre usa o 4-3-3. Enzo Maresca também sempre usa o 4-2-3-1, que vira 3-2-4-1. Então, são dois treinadores com uma rigidez, assim, na questão da formação. Só que a execução é completamente diferente. O time do PSG, assim como o time do Arsenal de Arteta, é um time que faz variação tática. Então, por exemplo, o Arsenal de Arteta é sempre um 4-3-3, mas a execução sempre vai mudando. Então, ele pode executar de uma maneira mais defensiva, ele pode usar de uma maneira mais ofensiva, ele pode usar diversos tipos de modificações ali dentro da própria formação para utilizar eles de uma maneira um pouquinho diferente. Já o Chelsea, nem tanto. O Chelsea vai mais para uma linha um pouco mais rígida mesmo de executar a formação. A única variação que a gente tem é o 3-1-5-1, que basicamente expõe todo o time na parte de trás. E você depende muito individualmente dos jogadores para poder se defender, né? Então a gente depende muito de boas jogadas de Caicedo, boas leituras defensivas, antecipações das jogadas. E o time do PSG não. O PSG defende coletivamente muito bem. O PSG é muito confortável em abrir o placar e depois se fechar um pouco mais. Então subir um pouco menos a linha, se defender um pouco mais, ter menos posse de bola. Também ter a posse de bola em cima do PSG é praticamente impossível. Imagina o cenário onde a gente enfrentou o Flamengo e a gente perdeu em posse de bola. Imagina tentar fazer isso com o PSG. Quase impossível. A maioria dos treinadores guardiolistas tem dificuldade em ter a posse da bola contra Luiz Henrique. Então, de fato, aqui a gente tem um desafio muito grande nas mãos, cara. Muito grande mesmo. E aqui uma explicação muito interessante que eu vou fazer pra vocês. Assim, tem treinadores e finais que são claras e objetivas, que um tem uma vantagem sobre o outro. Aqui, cara, é uma final onde, mesmo que o Chelsea ganhe do PSG, isso não quer dizer que o treinador atual do Chelsea é melhor que Luiz Henrique. Ele não faria o que o Luiz Henrique fez. É simplesmente isso. A temporada do Luiz Henrique fala por si só. Se o Chelsea ganhar, vai ser aquele cenário onde dois clubes se enfrentam e se eles se enfrentassem 100 vezes, provavelmente o PSG ganharia 95, 91 vezes em cima do Chelsea, mas tem dias que um time entra mal, que ele entra mal mentalmente e que o outro entra bem, e aí você acaba ganhando. É assim que funciona o futebol, cara. Ainda mais nessa questão dos mata-matas. Não quer dizer que é injusto, só quer dizer que você talvez tenha nível pra poder se equiparar àquele clube, talvez esteja faltando ajeitar algumas coisas no seu clube. É basicamente isso, cara. E tem cenários onde você só ganharia uma vez dentre essas 100 vezes, sei lá, as outras 99 você perderia, você teve um dia de sorte. Algo que pode acontecer, inclusive é uma das fórmulas do Chelsea ganhar isso aqui. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acredito que bons trabalhos são recompensados. Quando a gente olha pra elenco, cara, quando a gente faz uma comparação de elenco e a gente olha pra questão do que a gente tem de vantagem ou não, o PSG tá muito na frente, cara. Assim, no gol, eles têm 2 goleiros melhores que o que a gente tem hoje. O Chelsea hoje com Robert Sanchez não traz nenhuma segurança. Donnarumma é provavelmente um dos melhores goleiros do torneio, se não o melhor. E é um dos melhores
goleiros do mundo hoje, né? Em comparação a um cara que simplesmente não consegue segurar a bola e ter segurança em nada que faz. A diferença é grande. E, por exemplo, quando você olha pra zaga do Paris Saint-Germain, ela tem opções bem melhores do que o Chelsea. Tem Marquinhos, que é um puta zagueiro. Apesar de alguns aqui no Brasil acharem ele muito ruim, de fato ele não é. Ele é muito respeitado lá fora. E, inclusive, ele é um dos motivos porque o PSG conseguiu ser campeão, né? Ele fez parte ali de toda a campanha, titular, capitão e tudo mais. Não tem o que falar, a diferença é muito grande, né? Entre os dois jogadores. Não tem como uma pessoa, tipo, tentar argumentar qualquer coisa contra. As laterais também tem uma diferença muito grande. Nosso único lateral em alto nível hoje é Cucurella. Não tem nenhum outro que esteja em nível com o que o PSG tem. O PSG hoje tem os dois melhores laterais da Europa, um na esquerda e outro na direita, né? Que é Hakimi e Nuno Mendes. Então não tem do que você falar, tá ligado? É de fato ali em elenco eles têm coisas melhores. O meio de campo é a parte onde o Chelsea fica bastante feliz, porque aqui tem um equilíbrio. A dupla de meio de campo do Chelsea é muito poderosa e se equipara ao meio de campo do Paris Saint-Germain e tem habilidades pra poder lidar com eles. Isso aqui não é uma questão de ponto de vista, né? Não, é fato. Inclusive, eu vi uma pessoa comentando, né, que Fabian Ruiz seria melhor que Enzo Fernandes, o que é um absurdo completo, até porque a gente enfrentou a Argentina há pouco tempo e Enzo Fernandes acabou com a gente. Então, dizer que Fabian Ruiz é melhor que ele é um absurdo, né? Fabian Ruiz é um volante interessante, mas não tem aquele brilho, né? Eu acho que o destaque do meio de campo do Paris Saint-Germain com certeza é Vitinha hoje. Mas o Chelsea ele tem armas pra bater com o meio de campo do Paris Saint-Germain, inclusive a chegada de alguns jogadores novos que estão aqui. Tem como a gente lidar sim. Eu acho que o meio de campo é uma parte onde a gente tá um pouco equilibrado. O PSG, eu diria que talvez a organização tática do meio de campo dele seja mais interessante, mas o nível dos jogadores a gente tem nível ali pra bater de frente sim. Quando a gente olha pra linha de ataque, né, quando a gente vai olhar pros nossos atacantes, aí a coisa muda um pouco, né? O Chelsea tem a chegada de João Pedro, que pode mudar o rumo do jogo e sim pode equilibrar a coisa contra o camisa 9 deles, que é Dembélé, né? Dembélé é um puta jogador e tudo mais, é o melhor da temporada, mas não necessariamente como um 9 em si, e João Pedro ele é mesmo um 9, então tem uma diferença aí. Eu acho que ambos podem fazer um jogo de nível parecido, até porque João Pedro é um puta jogador, uma coisa que eu já falei aqui no canal, e eu continuo pensando desse jeito. Então eu não acho João Pedro melhor que Dembélé, eu não acho ele mais jogador, mas na partida ele pode acabar fazendo a partida até melhor, até porque Dembélé tá voltando agora, né? Mas é bastante equilibrado nessa parte, considerando esse 9. Mas agora quando a gente tira esse 9, aí a coisa vai ladeira abaixo. A parte positiva é que o reserva do Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, tem o nível da maioria dos 9 que o Chelsea hoje tem. Então ele não é melhor, ele não é uma figura melhor de jeito nenhum. Não tem nada de superior nesse jogador em comparação que a gente tem hoje. Então em elenco fica meio que equilibrado nessa parte. Quando a gente vai pras pontas, aí é um desnível bizarro. A gente tem um Paris Saint-Germain que tem a presença de Kvaratskhelia, que é um monstro. Desai Doué, que quando ele quer jogar e quando dão espaço pra isso, ele brilha pra caramba. Então aí a gente tem um desnível muito grande. E as duas figuras que poderiam abrir margem de equilíbrio aqui contra o time do Paris Saint-Germain não estão em boa fase. Que é o nosso querido Cole Palmer, que não tá vivendo o melhor momento, tá oscilando muito. E Christopher Nkunku, que era pra ser esse destaque, mas ele não brilha, ele não tenta, ele não arrisca. E ele vai enfrentar o ex-clube dele, né? Um clube que provavelmente ele deve ter interesse em querer voltar e jogar lá. Então, cara, é complicado. É uma situação, assim, muito difícil. Porque o Chelsea tem em elenco uma inferioridade muito grande. E não para só por aí, não, cara. Quando eu olho pros reservas aqui, a coisa também, ela desnivela bem legal. Quando você para pra pensar que o Paris Saint-Germain pode abrir o placar e depois, sei lá, em 60 minutos meter um Barcola, que vai ficar correndo e roubando bola, fazendo uma pressão absurda na gente, é um desnível muito grande. E aí você tem armas no banco de reserva também pra fazer outras coisas em campo. Então, o Paris Saint-Germain tem no banco de reserva muitas figuras que podem mudar o jogo. O time do PSG, cara, ele tem peças muito boas. Eles têm rodagem de elenco hoje, as peças principais que poderiam cair e não estar disponíveis estão disponíveis, então o PSG tem tudo pra ganhar. A única dúvida que eu tenho é se o William Pacho pode ou não jogar, né? Eu ainda não tenho uma confirmação com 100% de certeza se ele vai poder jogar ou não essa final, cara, por causa da questão do cartão vermelho, né? Consta aqui no site que eu tô olhando que ele não vai jogar, o que é uma coisa interessante ali pro Chelsea, não é a única vantagem. De resto, cara, a única coisa que eu consigo notar é que o Chelsea, ele consegue equilibrar o meio de campo. De fato, o treinador é melhor, o esquema tático é melhor, o melhor time da atualidade, o melhor momento é do PSG, e eles têm melhores... Ele tem uma melhor defesa e tem um melhor ataque, e é o único equilíbrio que a gente tem no meio de campo. Então, achar uma solução no meio disso aqui é difícil. Quando a gente olha os mata-matas também, o do PSG foi melhor, porque o PSG não só ele goleou nos mata-matas, como ele enfrentou adversários mais fortes. A gente enfrentou times brasileiros que estavam em um bom momento, mas não é a mesma coisa de enfrentar o Bayern de Munique, que foi o segundo melhor clube do torneio. Se o Chelsea tivesse passado pelo Bayern de Munique e ganhado do Bayern de Munique, a sensação de ir pra essa final seria melhor. O Chelsea jogou meio que uma Libertadores, né? Foi enfrentando vários clubes brasileiros ali até chegar na final. E de fato ali não é o mesmo nível de você enfrentar os melhores times da Europa. E eu diria que o PSG não deu nenhum ponto ali de
demonstrar que tem alguma fraqueza. Ele pode até ter perdido pro Botafogo, mas perdeu rodando elenco e perdeu não jogando tão sério quanto deveria. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês nesse exato momento é que não tem muito como a gente comparar as duas campanhas. O PSG tem uma campanha muito melhor. Bateu o Inter Miami de 4-0, depois foi lá e ganhou de 2-0 do Bayern Munique com -2 no final do jogo e não teve nenhum problema com isso. Depois foi lá e meteu 4-0 no time do Real Madrid sem nenhuma dificuldade, um jogo onde eles começaram a rodar elenco nos 60 e poucos minutos. O jogo tava ganho já há muito tempo e o Real Madrid, o máximo que ele conseguiu fazer foi mencionar a possibilidade de fazer um gol. Então, a diferença é muito grande. Ele vai pra essa final com uma moral gigantesca. E esse treinador já ganhou de vários treinadores com estilo guardiolista, com muita facilidade, cara. Então, olha a campanha do Chelsea. 4-1 contra o Benfica, um placar completamente enganoso. Porque o Benfica, cara, é um time que jogou muito bem o jogo inteiro e na prorrogação, depois que tava perdido o jogo, eles entregaram de mão e aí veio 2 gols a mais. Esse placar correto seria 2-1. Ou até mesmo sem a paralisação seria 1-0. Então, digamos que o Chelsea passa do Benfica de 1-0, aí passa do Palmeiras de 2-1 com o jogo apertado, aí passa do Fluminense de 2-0 também com o jogo que, apesar dele ter controlado o jogo, ainda assim foi um jogo mais equilibrado. O PSG não mostrou equilíbrio nos jogos. O PSG foi superior em todos os jogos que jogou. Pode ter perdido pro Botafogo, que de novo, não necessariamente quer dizer que o Chelsea vai ganhar. E também o Botafogo tem um estilo de jogo que o Chelsea não consegue praticar, porque o Chelsea é um time guardiolista. Só de ser um time guardiolista que vai jogar futebol moderno, futebol de controle, ele já não pode aplicar o que o Botafogo fez em campo, aquela retranca super defensiva. Se fosse outro treinador treinando o Chelsea, talvez fosse possível, cara. Se fosse um Mourinho, por exemplo, talvez fosse possível você combater o Paris Saint-Germain com uma estratégia, mas não é o caso aqui. Então, sim, rapaziada, a gente vai ter uma dificuldade muito grande na frente aí, porque vai ser um time muito forte. Agora, como é que o Chelsea poderia ganhar esse jogo? Que padrões o Chelsea tem pra ganhar? Existem 2 cenários. O primeiro deles é o Paris Saint-Germain entrar mal no jogo e fazer algumas cagadas, erros individuais fazerem o Chelsea conseguir abrir o placar e depois o Chelsea se defender até o jogo acabar. Então o Chelsea fazer, sei lá, 2 gols e aí ficar segurando o segundo tempo inteiro, aí toma um gol, fica 2-1 e no sufoco vai lá ganhando de 2-1. É um jeito de ganhar. Então o Chelsea entrando no dia bom, o Paris Saint-Germain entrando no dia mal, ele ganha. Mas também tem outra forma deles ganharem esse jogo, que é Enzo Maresca usar outro design em campo. É ele abandonar o design ofensivo dele e usar 4-2-3-1 sem muita variação. O que eu acho que ele poderia fazer é usar 4-2-3-1 com 2 volantes fixos na saída de bola, tentar deixar os laterais baixos e só subir o lateral quando for pra virar um lateral de sobreposição. Então, o tempo inteiro o Chelsea vai ficar postado na formação mais defensiva, vai subir o lateral quando for atacar. Assim, formando aquele design de 3-2-4-1, mas com a fixação de posicionamento grande, não deixando espaço em campo. Eu acho que essa pode ser uma estratégia interessante. Talvez usar outro tipo de zagueiro também nesse jogo aqui, cara. Pensar talvez num Toussaint da Rabiot pra dar um pouco de experiência ali, fazer uma duplinha ali com Chalobah, por exemplo. E aí eu também tentaria escalar pra campo as melhores figuras ali pra jogar na ponta também, manter o equilíbrio defensivo. Talvez ter que sacar um Pedro Neto de campo seja uma escolha ali pra manter um equilíbrio defensivo em campo, cara. Talvez pensar em outras figuras ali. É uma solução que o Chelsea pode ter. Não vejo muitas outras além disso. Pensar num Chelsea bem defensivo pode ser uma boa. Talvez até sacar Palmer pra colocar mais um volante, né? E tentar um design ainda mais defensivo. Colocar, sei lá, Kierna como meio atacante e pedir pra ele ficar baixando em campo pra fechar espaço. E aí jogar pra essa uma jogada, né? Pra esse lateral de sobreposição subir e fechar o ataque de vez em quando. E aí você joga mais reativo e você mantém a fixação dos 2 volantes em campo. Põe Enzo Fernandes pra subir menos, né? E aí a gente fica com um pouco menos de controle do campo e jogando mais em contra-ataque, retrancado, um pouco mais retrancado, mas também usando a posse da bola pra poder manter um pouco do controle do jogo, né? Então a posse da bola vai ser bem mais trabalhada na parte de trás até achar um lance pra subir com bem menos frequência, mas com mais qualidade. Esse é o único cenário onde eu vejo o Chelsea batendo de igual pra igual e ganhando, onde ele vai manter uma responsabilidade de posicionamento pra poder reagir. Agora, se o Chelsea jogar o que joga normalmente, que é tentar atacar o adversário com o futebol deles, eu acho que a gente vai perder. Só se o PSG entrar num dia merda. Aí eu volto a falar aquele primeiro cenário que eu dei, né? Que é onde o PSG entra mal, faz alguma cagada, a gente abre o placar e depois se defende. Se for isso, talvez aconteça. Mas, pensando na lógica não é isso que vai acontecer não, cara. Pensando na lógica, o que vai acontecer é o time do PSG meter a porrada na gente e ganhar o jogo com muita facilidade. São pouquíssimos os cenários onde a gente tem vantagem. É só esses 2 aqui que eu dei. Onde em um deles o PSG entra mal, no outro o Chelsea se defende muito bem e tenta ganhar o jogo em 2 lances. É isso. Não tem saída. Só que eu não sei se o Chelsea consegue fazer isso. O Chelsea de Enzo Maresca demonstrou muito pouca habilidade pra fazer isso. Foram pouquíssimos os jogos. E normalmente quando a gente jogou esse jogo é porque o adversário tava tanto com a posse da bola no pé que a gente era obrigado a se defender porque a gente não tinha campo. Talvez aconteça porque o PSG sabe controlar muito bem a posse da bola, mas não por uma estratégia, mas sim porque a gente tá sendo forçado a isso. Eu espero que ele vá como uma estratégia
estratégia, já entendendo que a gente não vai ter a posse, né? Mas sei lá, não sei se o treinador vai fazer isso, cara. Gostaria que fizesse, mas eu não sei. E esse é o único cenário onde eu vejo o Chelsea ganhando. Agora, chegando aqui nesse ponto final, quem eu acho que vai ganhar a final do Mundial de Clubes, cara? Sendo bastante sincero, se eu fosse pela magia e pelo passado do Chelsea, eu diria aqui pra vocês, o Chelsea é o time do impossível e ele faz o impossível nesse tipo de hora. E aí ele vai lá e ganha. Então o Chelsea vai passar. Eu diria isso pra vocês. Mas nem eu tô acreditando tanto na magia. Então eu acho que o PSG é campeão do Mundial de Clubes, cara. Assim, minha visão é essa, cara. Depois de assistir o PSG jogar contra o Real Madrid e o Bayern de Munique, eu cheguei nessa conclusão, cara. Eu acho que não existe magia que ganhe disso aqui. O único jeito de ganhar é eles entrarem num dia ruim. É isso, não tem saída. Eu acho que o treinador deles é experiente o suficiente pra que o dia ruim não chegue. Tem treinador que simplesmente não deixa o dia ruim acontecer. São casos assim que você sabe que o cara não vai entrar mal em campo, cara. São poucos os treinadores, inclusive, que chegam nesse nível de futebol aqui e que tem algum tipo de fraqueza pra num dia entrar mal em campo. O PSG parece muito querer ganhar isso aqui, querer se provar. Você vê cada coisa que acontece em campo, os caras estão vibrando ali, eles estão vivendo aquele momento. Se essa final fosse outra, né? Fosse Chelsea contra Dortmund, eu teria certeza que o Chelsea ia ganhar. Sabe, tipo, eu ia falar, mano, a magia tá acontecendo, é isso. Não é o caso aqui. Eu não vejo lógica na gente acabar ganhando isso aqui, cara. Agora, eu posso me surpreender, né? Pode ser que o nosso treinador arrume um plano aí e consiga ganhar. Foi grande chegar até aqui, né? Eu acho que ele entregou mais do que eu esperava, apesar da chave do Chelsea ser um pouquinho mais fácil do que o normal, né? Poderia ser bem mais difícil se ele enfrentasse outros clubes. Por exemplo, se a gente tivesse enfrentado o Manchester City, eu sabia que a gente já teria caído. Eu tô certeza que o Guardiola não ia perder pra esse cara. Então, eu acho que não, cara. Então eu coloco o PSG como campeão do Mundial de Clubes, cara. Sim, eu acho que todo mundo esperava que eu ia falar que é o Chelsea, mas não vou, cara. Desculpa. Nem eu acredito nisso. Eu queria muito acreditar na magia e tá hypado, mas eu não acredito. Só que ao mesmo tempo, eu não acho que o Chelsea vai passar vergonha. Ou pelo menos eu não espero isso. Eu espero uma final onde o Chelsea vai se manter. Precisa de um 2-0, 3-1 e vai jogar um jogo. Vai ter um jogo de futebol ali. Não vai ser humilhado como o Real Madrid, não vai ser humilhado como o Inter Miami e muitos outros clubes. Se o Chelsea conseguir fazer isso, eu já tô feliz. Já tô contente. Notem que eu não tô, tipo, tô diminuindo. Não, cara, é um momento, cara. O Paris Saint-Germain é o melhor time do momento. O Chelsea tá em reconstrução. Num momento interessante até aqui. E eu espero que na próxima temporada dê continuidade a esse futebol que a gente viu agora. Enfim, essa é a minha análise de hoje. Deixa aí na aba de comentários a de vocês, o que vocês acham desse jogo. Pode ficar à vontade. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, ok? Esse é um vídeo aqui que é muito importante o like de vocês, principalmente no início do vídeo. Agradeço se vocês fizerem isso. Se quiser também hypar o vídeo aí, tem na aba de comentários. E se preparem amanhã pra final. Se não me engano, é às 4 da tarde, né? Às 16. Cara, vai ter jogo, hein? Vamos ver aí do que a gente é capaz de fazer. É isso, rapaziada. Obrigado pela presença de todos. Tchau.